Olá, muito boa noite para você. Agora, 00h31. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Você vai ver hoje que, em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro defende a volta às aulas e o fim do confinamento. Durante a fala na TV, o país registra novo panelaço em diversas cidades. E Brasil tem queda do consumo de energia durante o período de quarentena. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, ao lado do empreendedor no futuro do seu negócio. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento essa noite em rede nacional de rádio e televisão. Ele criticou o excesso de isolamento pelo coronavírus e disse que a vida precisa continuar. Vamos ouvir o que ele disse. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. O pronunciamento do presidente repercutiu entre as autoridades. Então a gente vai a Brasília falar ao vivo com o Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio. Quem já se manifestou? Oi, Leandro, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, se manifestou e emitiu uma nota que diz o seguinte, abre aspas, neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde de sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje em cadeia nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social, abre aspas, desde o início desta crise venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública, fecha aspas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou. Disse que a experiência internacional e as orientações das organizações de saúde devem ser rigorosamente seguidas por nós e que o sofrimento da crise não sustenta o luxo da insensatez. Houve também manifestação do presidente nacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que diz o seguinte, Leandro, abre aspas, entre a ignorância e a ciência não hesite, não quebre a quarentena por conta deste que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. Leandro. Agora, Cleber, me diz uma coisa, houve manifestações também a favor do pronunciamento do presidente? Sim, Leandro, aliados do presidente se manifestaram também por meio das redes sociais. É o caso, por exemplo, do líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, que disse que o pronunciamento foi excelente e que a visão do presidente de estadista e a coragem de Bolsonaro em ir na contramão da histeria coletiva vão salvar as vidas de milhões de brasileiros e proteger empregos. O deputado Bibo Nunes afirmou que Bolsonaro passou segurança para todos e foi esclarecedor. A nota diz, abre aspas, os urubus de plantão com olhos na nuca vão achar problemas em tudo que ele falou. A oposição contra tudo e a favor de nada só quer pânico e caos. Em São Paulo, o deputado estadual Gil Diniz disse, abre aspas, o presidente lidera a nação, diferente de golpistas e oportunistas que querem ganhar no grito. Já aqui em Brasília, o deputado Osmar Terra comentou, o presidente é quem dá a direção. Leandro. Tá ok, é isso. Obrigado, Clébio Cavagnoli, boa noite para você. E nas cidades teve mais um panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.
E por causa do coronavírus, agora à noite, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai ter menos ônibus nas ruas. Quem tem as informações ao vivo com a gente é a Giovana Rizardo, aqui de São Paulo. Giovana, a partir de quando vale essa medida? Oi, boa noite, Leandro. Boa noite para todo mundo. Olha, os passageiros já vão sentir essa redução a partir desta quarta-feira. Pouco mais da metade da frota vai circular aqui na cidade. A Prefeitura diz que essa é uma medida temporária. O motivo dessa redução é a pandemia de coronavírus, porque como os passageiros, 70% dos passageiros já reduziram também o uso do serviço, vai haver essa diminuição também das linhas de ônibus. A frota noturna, por exemplo, passou de 430 ônibus para 211. Por enquanto, todas as linhas estão operando e a ideia é que quem precisa mesmo saia de casa. A SP Trans, que é responsável pelo transporte aqui de São Paulo, disse que ainda podem ter ajustes. Leandro. Tá ok, obrigado, Giovana Rizardo, falando ao vivo de São Paulo, mas não foi só em São Paulo não, está valendo também desde a meia-noite de hoje a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de suspender os 3 corredores do sistema de BRT durante as madrugadas. Pedro Paulo Filho, boa noite, quanto tempo vai durar essa medida, Pedro? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, a interrupção do sistema ao longo das madrugadas vai acontecer todos os dias e por tempo indeterminado. E durante o dia, o funcionamento também sofrerá alterações. 28 linhas vão deixar de circular nos 3 corredores que fazem a interligação entre as zonas norte e oeste da cidade. As medidas são para redimensionar o transporte da capital e evitar a superlotação e aglomeração nas estações. Em média, 360 mil passageiros eram transportados por dia no BRT. Com as medidas restritivas, esse número já caiu mais de 75%. Leandro. Obrigado, Pedro. Boa noite para você. E por causa do coronavírus, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, suspendeu os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento das contas de luz por 90 dias. A Virgínia Nalon tem mais informações ao vivo de Belo Horizonte. Virgínia, houve queda no consumo de energia nessa época? Explica para a gente. Oi, Leandro, boa noite para você. Nesse começo de quarentena já teve queda do consumo de energia, sim, mas a impressão que se tem é o contrário. Quanto mais gente em casa, maior o consumo. Mas, na verdade, as campeãs desse consumo são as indústrias e muitos segmentos estão parados. A pesquisa leva em consideração o consumo geral de energia, indústria, comércio e residências. Os dados são do dia 16 ao dia 20 de março. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica avalia os impactos econômicos para o setor, já que a quarentena está só no começo. Leandro. Obrigado, Virgínia Nalon, falando ao vivo de Belo Horizonte. Vamos agora para uma atualização dos casos de coronavírus em todo o país. Pela contagem oficial, o Brasil tem hoje 2.201 casos confirmados e 46 mortos. São Paulo ainda é o estado com mais casos, 810 confirmados e 40 mortes, enquanto o Rio de Janeiro tem 305 casos e 6 mortes confirmadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo para pôr fim ao isolamento por conta do coronavírus. Vamos então a Nova York com a correspondente Evelyn Bastos, que tem mais informações. Evelyn, boa noite. Até quando o presidente americano espera manter a quarentena? Oi, Leandro. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Donald Trump disse que espera acabar com o isolamento até a Páscoa, ou seja, até o dia 12 de abril, quando ele acredita que terá combatido o coronavírus. Atualmente, quase metade da população está em casa. O governo também instaurou um protocolo para que as pessoas que passaram pela cidade de Nova York se isolem por 2 semanas. Enquanto isso, os índices da Bolsa fecharam em alta histórica nesta terça-feira. Foi o maior ganho percentual em um dia desde 1933. A euforia se deu após o Senado afirmar que está perto de um acordo para um pacote bilionário de medidas de alívio à economia americana. Leandro. Obrigado, Evelyn. Por falar em aumento, então vamos aos números do mercado financeiro. O principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, o Dow Jones, subiu 11,4%, enquanto o índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a quase 10%, ficando perto dos 70 mil pontos. O dólar encerrou em queda, teve uma queda de 1,05% e foi vendido a R$ 5,08. Hora do comentário de Augusto Nunes. Vale a pena repetir um parágrafo do comentário feito no Jornal da Record da última sexta-feira. Se a hora é de sacrifício, por que não rachar a conta com os altos funcionários dos 3 poderes? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário acharam necessário
reduzir os magros salários de milhões de trabalhadores da iniciativa privada. Não vão considerar abusivo estender os mesmos cortes aos supersalários recebidos por deputados, senadores, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros funcionários públicos contemplados com gordas rendas mensais. Encampada por numerosos empresários, a ideia viralizou nas redes sociais, ganhou o apoio de incontáveis eleitores e já tem o endosso explícito de um número expressivo de parlamentares. Nesta terça-feira, o deputado Rodrigo Maia juntou-se ao coro dos sensatos. Para abrandar as complicações econômicas decorrentes da pandemia de coronavírus, o presidente da Câmara defendeu a redução dos salários, tanto dos congressistas quanto de servidores dos três poderes. Espera-se agora a concordância dos comandantes do Executivo e do Judiciário. Ao render-se às pressões potencializadas pela internet, Rodrigo Maia confirmou que continua atualíssima uma lição do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro. Presidente da Câmara durante o processo de impeachment de Fernando Collor, Ibsen vivia lembrando que o Congresso sempre acaba fazendo o que o povo quer. Tomara que também o Executivo e o Judiciário ouçam sem demora a voz da razão e traduzam em medidas práticas a manifesta vontade popular. Na China, aos poucos, a população vai retomando a rotina após a epidemia de coronavírus. O zoológico de Pequim reabriu ao público nesta terça-feira, depois de ficar 2 meses fechado. A princípio, apenas as atrações a céu aberto estão liberadas para o público. A China notificou 78 casos de coronavírus no último dia, sendo que a maioria de pessoas que vieram do exterior. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram essa terça-feira. A gente se vê. Boa noite. Acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.